Seu maior bloqueio não é falta de tempo, e sim isso aqui: você não tem falta de tempo. Você tem dificuldade de fazer o que precisa ser feito. E enquanto você continuar repetindo para si mesmo que o problema é o tempo, você vai continuar preso exatamente no mesmo lugar, com as mesmas frustrações, com a mesma sensação de estar sempre correndo e nunca chegando. Pensa com sinceridade. Quantas vezes você disse que não teve tempo para começar algo importante? Quantas vezes você adiou uma decisão, deixou para depois, prometeu que no dia seguinte faria diferente? E o dia seguinte chegou, e você fez exatamente a mesma coisa. Não porque o tempo desapareceu, mas porque algo dentro de você falou mais alto no momento em que agir se tornou desconfortável. A verdade que ninguém gosta de encarar é simples. Não é o tempo que está te travando. É a sua relação com aquilo que precisa ser feito. Porque quando algo é realmente prioridade, você encontra espaço, você reorganiza, você corta o que não importa. Só que na maioria das vezes, o que você chama de falta de tempo é, na prática, uma fuga bem disfarçada. E não se trata de preguiça, não se trata de falta de capacidade. Se fosse só isso, seria fácil resolver. O problema é mais profundo. Existe um mecanismo interno que faz você evitar certas ações, mesmo sabendo que elas são importantes. Um mecanismo que te leva para distrações, para tarefas menos relevantes, para qualquer coisa que alivie o desconforto de fazer o que realmente precisa ser feito. E aqui está o ponto mais desconfortável de todos. Enquanto você continua culpando o tempo, você protege esse mecanismo. Você não questiona, você não confronta, você apenas aceita. E isso te mantém em um ciclo onde você sempre tem uma justificativa pronta para não avançar. Talvez você esteja ocupado, talvez sua rotina seja cheia, mas ser ocupado não é a mesma coisa que estar avançando. Muitas vezes, você está apenas preenchendo o seu dia com coisas que não exigem de você aquilo que realmente precisa ser enfrentado. Agora para um segundo e responde com honestidade. Se você tivesse mais tempo, você realmente faria diferente, ou continuaria reagindo da mesma forma diante das mesmas situações? Porque se a resposta for a segunda opção, então o problema nunca foi o tempo. E é exatamente isso que a gente vai expor a partir de agora. Todo mundo tem 24 horas. Essa frase já foi repetida tantas vezes que perdeu o impacto. Mas o ponto aqui não é comparar rotinas, ou exigir produtividade extrema. O ponto é entender por que, com a mesma quantidade de tempo, algumas pessoas avançam de forma consistente, enquanto outras permanecem presas na sensação constante de falta. O tempo não é percebido da mesma forma por todo mundo. Ele não é apenas uma medida cronológica, ele é uma experiência. E essa experiência muda completamente dependendo de como você se posiciona diante do que precisa ser feito. Quando você está envolvido em algo que exige de você, algo que te desafia, algo que tem peso emocional, o tempo parece mais curto. Já quando você está em atividades que não exigem esforço real, o tempo passa sem que você perceba. E é exatamente aqui que a ilusão começa. Você olha para o seu dia e vê várias tarefas sendo realizadas. Você se sente ocupado, sente que fez muita coisa, sente até um certo cansaço no final. Mas quando você analisa com profundidade, percebe que aquilo que realmente faria diferença foi evitado ou adiado. Existe uma diferença clara entre estar ocupado e estar em movimento na direção certa. Ocupação dá a sensação de progresso. Movimento real exige confronto. E o seu cérebro, naturalmente, vai tentar te levar para o caminho que exige menos desgaste emocional. Por isso você consegue passar horas resolvendo pequenas demandas, respondendo mensagens, organizando coisas que não mudam o seu resultado. Isso não acontece por acaso. A sua mente escolhe aquilo que te mantém em uma zona onde você não precisa lidar com o desconforto de fazer algo que pode gerar erro, julgamento ou frustração. E então, no final do dia, você olha para tudo que fez e ainda assim sente que falta algo. Essa sensação não vem da falta de tempo. Ela vem da falta de alinhamento entre o que você fez e o que realmente precisava ser feito. O mais perigoso é que essa ilusão é confortável. Ela te permite dizer que está tentando, que está ocupado, que está fazendo o possível. Só que, no fundo, você sabe que existe algo sendo evitado. Existe uma ação específica que você continua adiando. Existe um passo que você já sabe qual é, mas não executa.
E enquanto isso continuar acontecendo, você vai seguir com a mesma percepção. Dias cheios, sensação de cansaço, pouca evolução real. Porque o problema não está na quantidade de tempo que você tem, está na forma como você se comporta dentro dele. Agora pensa com clareza. Se você tivesse o dobro do tempo hoje, você usaria esse tempo para fazer aquilo que vem evitando? Ou apenas prolongaria o mesmo padrão que já está vivendo? Em algum momento você começou a acreditar que o problema era organizar melhor o dia, ter mais foco, eliminar distrações. Só que, mesmo tentando ajustar tudo isso, algo continua te puxando para o mesmo padrão. Você até sabe o que precisa ser feito, tem clareza das próximas ações, mas quando chega a hora de executar, algo trava. E esse travamento não vem do tempo, ele vem do que você sente no momento em que precisa agir. Você não evita tarefas, você evita o que sente quando precisa fazê-las. Existe um desconforto que aparece antes da ação. Pode ser ansiedade, insegurança, medo de não dar conta, medo de errar, medo de não ser suficiente. Esse desconforto não é extremo, mas é suficiente para fazer você procurar uma alternativa mais fácil, algo que alivie aquela sensação rapidamente. E a sua mente aprende isso muito rápido. Ela entende que sempre que surgir uma tarefa que exige mais de você, existe um caminho mais confortável disponível. Um caminho que não te expõe, que não te coloca em risco, que não te obriga a lidar com emoções difíceis. E então, sem perceber, você começa a escolher esse caminho repetidamente. O mais sutil de tudo é que isso não acontece de forma consciente. Você não para e decide fugir. Você apenas sente uma resistência, uma pequena tensão interna, e imediatamente muda o foco. Abre outra aba, resolve algo menor, diz para si mesmo que depois volta. E naquele momento, parece uma decisão inocente. Mas essa decisão carrega um padrão, porque cada vez que você evita o desconforto, você reforça a ideia de que aquilo deve ser evitado. E quanto mais você reforça, mais difícil fica agir da próxima vez. Não porque a tarefa mudou, mas porque a sua relação com ela se tornou mais carregada. Com o tempo, isso começa a afetar a forma como você se enxerga. Você passa a se ver como alguém que não termina o que começa, alguém que não consegue manter consistência, alguém que sempre deixa para depois. E essa identidade reforça ainda mais o comportamento, criando um ciclo difícil de quebrar. Percebe como o problema nunca foi o tempo é apenas o cenário. O que realmente define o que você faz dentro dele é a sua capacidade de lidar com o desconforto que vem antes da ação. Agora olha com honestidade para a sua rotina. Aquilo que você mais adia é exatamente o que mais exige de você emocionalmente? E se for, você está fugindo da tarefa, ou está fugindo do que ela faz você sentir? Existe um padrão que se repete na sua vida, sem que você perceba. Ele não começa com falta de tempo, começa com intenção. Você acorda decidido a fazer diferente, com a sensação de que hoje vai ser o dia em que as coisas finalmente saem do papel. Existe clareza, existe vontade, existe até um certo entusiasmo inicial. Então chega o momento de agir. E junto com ele, surge um desconforto quase imperceptível. Uma leve resistência, uma sensação de peso, uma dúvida sutil. Nada muito grande, nada que pareça um problema real, mas o suficiente para fazer você hesitar por alguns segundos. E é exatamente nesse ponto que o ciclo começa a se formar. Você desvia, não de forma consciente, mas quase automática. Decide começar por outra coisa, algo mais simples, mais leve, mais rápido. Diz para si mesmo que está sendo produtivo, que está apenas organizando antes de entrar no que realmente importa. E naquele momento, isso faz sentido. O tempo passa, você resolve pequenas demandas, se mantém ocupado, sente que está fazendo algo útil. Mas, no fundo, existe uma tarefa específica que continua sendo evitada. E quanto mais você evita, mais ela cresce na sua mente. Então chega o fim do dia, e junto com ele, vem a culpa. Aquela sensação de que você poderia ter feito mais, de que deixou passar uma oportunidade de avançar. Você reconhece, ainda que em silêncio, que não foi o tempo que faltou. Foi a decisão de não enfrentar aquilo que precisava ser feito. Nesse momento, você faz uma promessa. Amanhã vai ser diferente. Amanhã você começa cedo, com foco, sem distrações. Amanhã você faz o que precisa ser feito. O problema é que o amanhã chega, e o mesmo ciclo se repete.
Intenção, desconforto, desvio, ocupação, culpa, promessa. Intenção, desconforto, desvio, ocupação, culpa, promessa. Com o tempo, isso deixa de ser um comportamento isolado e vira um padrão automático. Você já espera que as coisas aconteçam assim, já se acostuma com a ideia de começar e não terminar. E isso não afeta apenas o que você faz, afeta quem você acredita ser. Porque quando você repete esse ciclo muitas vezes, você começa a se ver como alguém que não consegue manter consistência. E essa percepção passa a influenciar suas decisões futuras, reforçando ainda mais o comportamento. Agora observa com atenção. Quantas vezes você já viveu exatamente esse ciclo, com pequenas variações, mas com o mesmo resultado no final? Existe algo ainda mais sutil do que evitar o desconforto. É a forma como a sua mente aprende a justificar essa fuga, sem que você perceba. Porque, se fosse óbvio que você está evitando, talvez fosse mais fácil confrontar. O problema é que a sua mente não te mostra a fuga como fuga. Ela te apresenta como lógica, como prioridade, como decisão inteligente. Você não diz para si mesmo que está evitando. Você diz que vai fazer depois, quando estiver mais focado. Diz que precisa organizar melhor antes de começar. Diz que agora não é o melhor momento. E todas essas frases parecem coerentes. Elas fazem sentido. Elas até te dão uma sensação de controle. Só que, na prática, elas estão te mantendo no mesmo lugar. A mente humana tem uma capacidade impressionante de proteger o conforto. E uma das formas mais eficazes de fazer isso é criando justificativas que parecem corretas. Porque quando você acredita que está tomando uma decisão racional, você não sente necessidade de questionar. Você apenas segue. E é assim que o auto-engano se instala. Você começa a priorizar tarefas que são urgentes, mas não importantes. Começa a se ocupar com coisas que dão resultado imediato, mas não constroem nada no longo prazo. E enquanto faz isso, continua adiando aquilo que realmente mudaria o seu cenário. E o mais perigoso é que, olhando de fora, parece que você está fazendo o certo. Parece que está sendo produtivo. Parece que está tentando. Só que, no fundo, você sabe, existe algo específico que você continua evitando. Existe uma conversa que você precisa ter, uma decisão que precisa tomar, um projeto que precisa começar. E você continua encontrando formas de não chegar até esse ponto. Não porque não tem tempo, mas porque, no momento em que você se aproxima disso, algo dentro de você recua. E a sua mente entra em ação para justificar esse recuo, criando uma narrativa que te mantém confortável. Hoje não dá. Agora não é o momento. Depois eu faço com mais qualidade. Essas frases não são apenas pensamentos soltos. Elas são mecanismos de proteção. E enquanto você não perceber isso, vai continuar acreditando que está no controle, quando na verdade está sendo conduzido por padrões que evitam o desconforto. Agora responde com sinceridade. Quantas vezes você já justificou um adiamento com uma explicação que parecia lógica, mas que no fundo era apenas uma forma de não enfrentar o que precisava ser feito? Chega um ponto em que não adianta mais explicar. É preciso olhar. Olhar para a própria rotina, para as escolhas do dia, para aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Porque é nesse lugar que a verdade aparece sem filtro. Quantas vezes você abriu o celular sem necessidade, apenas para fugir de algo que sabia que precisava fazer? Quantas vezes começou o dia com uma intenção clara, e poucas horas depois, já estava envolvido em tarefas que não tinham relação com o que realmente importava? Quantas vezes você disse para si mesmo que estava cansado, quando na verdade estava evitando um desconforto que não queria enfrentar? E não é sobre julgar, é sobre reconhecer. Existe um padrão nas suas ações. Um comportamento que se repete mesmo quando você promete que vai ser diferente. E esse padrão não está escondido. Ele está presente nos detalhes do seu dia, nas pequenas decisões que parecem irrelevantes, mas que no conjunto definem o rumo da sua vida. Você não precisa de mais tempo para perceber isso. Precisa de mais honestidade. Porque no fundo, você sabe. Sabe o que está evitando. Sabe onde está se sabotando. Sabe qual é a ação que vem sendo adiada. E sabe também que, enquanto continuar nesse padrão, nada realmente muda. O mais desconfortável é admitir que não é uma questão de capacidade. Não é falta de oportunidade. Não é o mundo contra você. É um comportamento que você vem repetindo,
mesmo tendo consciência de que ele não te leva para onde você quer chegar. E essa percepção pode ser incômoda, pode gerar resistência, porque assumir isso significa abrir mão das justificativas que você vinha usando. Significa parar de culpar o tempo, a rotina, as circunstâncias. Mas ao mesmo tempo, é exatamente isso que devolve o controle para você, porque no momento em que você reconhece o padrão, você deixa de ser refém dele. Você passa a enxergar antes de agir. E esse pequeno espaço de consciência é o início de qualquer mudança real. Agora se pergunta com sinceridade: se alguém observasse a sua rotina nos últimos dias, sem ouvir suas justificativas, apenas vendo suas ações, diria que você está comprometido com aquilo que diz querer, ou diria que você está ocupado evitando? Existe um ponto em que continuar do mesmo jeito deixa de ser uma opção confortável e passa a ser uma escolha consciente. E essa é a virada que muda tudo. Porque enquanto você acredita que o problema está fora, você espera a solução de fora. Quando você entende que o padrão está dentro, você percebe que a mudança depende de como você decide agir a partir de agora. Você não precisa de mais tempo. Precisa parar de fugir. Essa frase pode parecer simples, mas ela confronta diretamente tudo aquilo que você vinha usando como justificativa. Porque parar de fugir não é confortável. Significa fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade, mesmo com dúvida, mesmo com aquele incômodo que aparece antes da ação. E aqui está o ponto central. Você não precisa eliminar o desconforto para agir. Você precisa aprender a agir apesar dele. A maioria das pessoas espera se sentir pronta para começar. Espera mais clareza, mais motivação, mais confiança. Só que essas coisas não vêm antes da ação. Elas são construídas durante o processo. E enquanto você continua esperando esse momento ideal, você apenas adia aquilo que já poderia ter começado. A virada acontece quando você entende que disciplina não é sobre facilidade. É sobre consistência mesmo quando não é agradável. É sobre escolher fazer o que importa, mesmo quando existe uma parte de você tentando evitar. E isso muda a forma como você se enxerga. Porque toda vez que você age apesar do desconforto, você quebra o padrão anterior. Você mostra para si mesmo que não precisa obedecer automaticamente aquilo que sente. E essa repetição começa a construir uma nova identidade, não baseada em intenção, mas baseada em ação. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. E essa mudança não acontece de uma vez. Ela começa em decisões pequenas. Em momentos específicos onde você percebe a resistência e, ainda assim, decide agir diferente. No início, isso exige esforço, mas com o tempo, vira padrão. Agora pensa com sinceridade. Se você começasse a agir hoje mesmo, sem esperar se sentir pronto, o que mudaria nos próximos dias? A partir do momento em que você entende que o problema nunca foi o tempo, a pergunta muda. Deixa de ser como eu encaixo isso na minha rotina e passa a ser como eu ajo mesmo quando não quero agir. E essa mudança de pergunta é o que torna tudo mais simples e ao mesmo tempo mais desafiador. Porque agir de forma consciente não depende de motivação, depende de decisão. O primeiro ponto é perceber o momento exato em que você começa a fugir. Não depois, não no final do dia. No instante em que surge aquela vontade de desviar, de fazer outra coisa, de adiar. Esse é o ponto crítico. É ali que você tem a oportunidade de agir diferente. E o que você faz nesse momento não precisa ser perfeito. Precisa ser imediato. Você não precisa terminar tudo. Precisa começar. E começar com algo pequeno o suficiente para não gerar resistência, mas significativo bastante para quebrar o padrão. Porque o problema nunca foi a complexidade da tarefa. Foi o hábito de evitar o início. Outro ponto essencial é eliminar a fuga mais óbvia. Aquela distração automática que você já conhece. Pode ser o celular, uma aba aberta, uma tarefa irrelevante que sempre aparece. Você não precisa de força de vontade infinita. Precisa reduzir o caminho da fuga. E existe uma diferença importante aqui. Você não está tentando se tornar alguém perfeito. Está treinando a sua mente a responder diferente. Cada vez que você age no momento certo, você enfraquece o padrão antigo e fortalece um novo. Com o tempo, aquilo que antes exigia esforço começa a se tornar natural. Não porque ficou mais fácil, mas porque você deixou de negociar com a própria mente. Você para de discutir se vai fazer ou não, e simplesmente faz.
E isso muda tudo. Porque quando você para de fugir, você começa a avançar. Mesmo que seja devagar, mesmo que não seja perfeito, mesmo que ainda exista desconforto. O que importa é que você saiu do ciclo. Agora responde com honestidade. Qual é a primeira ação que você vem evitando e que poderia começar ainda hoje, mesmo sem vontade? O tempo nunca foi o problema. Ele sempre esteve aí, passando na mesma velocidade, todos os dias. O que mudou, o que sempre fez diferença, foi a forma como você decidiu usar cada momento diante das escolhas que precisavam ser feitas. Você pode continuar dizendo que falta tempo. Pode continuar justificando, adiando, esperando o momento ideal. Ou pode encarar o que já ficou claro até aqui. Existe algo que você vem evitando. Existe uma decisão que você sabe que precisa tomar. Existe uma ação que já poderia ter começado. E enquanto isso não muda, nada ao redor muda de verdade. A sua vida não avança quando as condições ficam perfeitas. Ela avança quando você para de negociar com aquilo que precisa ser feito. Quando você decide agir mesmo com dúvida, mesmo com desconforto, mesmo sem garantia. Porque no fim, não é sobre ter mais horas. É sobre ter mais verdade nas suas escolhas. Cada dia que passa sem mudança não é falta de tempo. É repetição de padrão. E todo padrão pode ser quebrado no momento em que você decide agir diferente, nem que seja em uma única escolha, em um único instante onde você poderia fugir, mas escolhe ficar. Essa é a diferença entre continuar no mesmo lugar e começar a construir algo novo. Agora a decisão está nas suas mãos. Continuar dizendo que o problema é o tempo ou assumir que o controle sempre esteve com você. Se isso fez sentido, talvez esteja na hora de parar de culpar o tempo e começar a olhar com mais atenção para aquilo que você vem evitando todos os dias.